Todos, em posição de respeito, em homenagem aos 59 anos de Carlos Barbosa, ouvirmos o hino de Carlos Barbosa. Após o hino, vamos fazer 1 minuto de silêncio em respeito à passagem da dona Enedina Zibete, mãe do nosso prefeito Evandro Zibete. Quero saudar os colegas vereadores, o vereador Baroni, presidente do MDB, o nosso
suplente Jurandir Bondan, o povo que nos prestigia, funcionários da casa, declaro aberta a presente sessão. Expediente. Ata número 36 de 2018. Sessão ordinária do dia 10/9/2018. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Ata número 37 de 2018. Sessão ordinária do dia 17/9/2018. Discussão e votação na próxima sessão. Informes da Presidência. Ofício 1553 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração. Encaminhamento de projeto de lei. Ofício número 1576 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração. Encaminhamento de projeto de lei. Convite Poder Executivo Municipal. Festa em homenagem aos 59 anos de emancipação político-administrativa do município de Carlos Barbosa, a ser realizada a partir das 15 horas do dia 25 de setembro de 2018, no Parque da Estação. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, o evento será transferido para a Rua Coberta. Convite Poder Executivo Municipal. Missa de ação de graças, com posterior concerto do Coral de Carlos Barbosa de Cultura e Arte, em homenagem aos 59 anos de emancipação do município, a ser realizado às 19 horas do dia 25 de setembro de 2018, na Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe de Deus. Convite Poder Executivo Municipal. Concerto da Orquestra Municipal em homenagem aos 59 anos de emancipação do município de Carlos Barbosa e pelos 20 anos da ProArte, a ser realizada às 20h30 do dia 25 de setembro, no Salão Paroquial. Convite Poder Executivo Municipal. Lançamento do Natal no Caminho das Estrelas, 2018, com o tema Nos Trilhos do Bem. O evento será realizado no dia 27 de setembro, às 19 horas, no Auditório da Tramontina. Confirmar presença até o dia 26/9. Só para lembrar, nós temos a realização da sessão solene de entrega do título de cidadão emérito ao senhor Walter Stefani, a realizar-se no dia 27 de setembro, às 20 horas, aqui no plenário Evaldo Lousa. Convido a toda a comunidade e os vereadores. E temos a realização da audiência pública para avaliação e cumprimento de metas fiscais, a realizar-se no dia 28 de setembro, às 14 horas, também aqui no plenário. E hoje, após a sessão, também temos, chegamos agora, tem a participação da secretária de Saúde, a Letícia Lussani, onde vai tratar também das metas do quadrimestre das contas da saúde. Indicação número 150 de 2018. Reparos no asfalto localizado na estrada Ângelo Malvese, nas proximidades da cooperativa Santa Clara. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie os reparos necessários no asfalto localizado no endereço acima discriminado, tendo em vista os buracos existentes no local, podendo ocasionar algum acidente com pedestres ou motoristas que ali trafegam. Importante ressaltar ainda a grande fluxo de caminhões no local. Sendo assim, justifica-se a presente indicação. Em anexo, segue fotos do referido trecho, sendo que temos para o momento, agradecemos. Everson Kir, vereador proponente. Essa indicação 151 também é do vereador Everson Kirsch. Recuperação da estrada geral da primeira seção de Castro. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie reparos necessários na estrada mencionada, tendo em vista as más condições de trafegabilidade e a necessidade de desobstrução da via nos locais onde foram depositados troncos de árvores.
Existe a necessidade de reparo geral da estrada, com patrulhamento e britagem, melhorando assim a trafegabilidade do local e oferecendo maior segurança aos ali que trafegam. Aproveito a oportunidade para solicitar a colocação de contêineres em pontos estratégicos da comunidade e que a coleta de lixo seja realizada com maior periodicidade nesta localidade. Em anexo, seguem fotos do local, sendo que tenho, para o momento, agradecemos Everson Kirsch, vereador proponente. Indicação 152 de 2018 do vereador Everson Kirsch. Realizar a poda das árvores da Avenida Presidente Kennedy. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a poda das árvores localizada ao longo da Avenida Presidente Kennedy. Essa indicação justifica-se, pois os galhos das árvores estão invadindo a área de trafegabilidade de veículos de grande porte, criando assim obstáculos para os motoristas. Sendo que temos, para o momento, agradecemos. Everson Kirsch, vereador proponente. Pequeno expediente. Alguém quer se manifestar? Temos o uso da tribuna. Não sei quantas tribunas temos. Só? É só eu? Temos 2 tribunas, então eu passo a presidência para me manifestar. Receba a presidência. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Eu estou usando a tribuna para levar a conhecimento de vocês 2 assuntos importantes. E nas explanações pessoais não são o suficiente o tempo. Há pouco tempo atrás, semana passada, para ser mais exata, nós tivemos um boletim de ocorrência de um servidor em relação ao auxílio alimentação. O auxílio alimentação do nosso município para todos os funcionários, que são em torno de 500, ele procede de uma forma que o funcionário vai almoçar no restaurante, assina, paga uma pequena diferença e o restante é pago pelo setor público. Mas o que acontece é que nos dias de hoje, infelizmente, planilhas do Excel não são mais possíveis. Até uns dias atrás funcionava bem, mas agora, se vocês analisarem, o sindicato precisa analisar todas essas planilhas. Se nós tivermos 50 estabelecimentos, e se nesses 50 estabelecimentos tiverem 35 folhas com o nome de cada servidor, quer dizer que a pessoa que trabalha no sindicato, ela tem que fiscalizar todas essas folhas de cada restaurante. E os restaurantes também precisam confiar no servidor público, porque eu posso fazer de conta que assino e não assino, eu posso assinar no nome de outra pessoa, porque naquele momento, no momento de pique no almoço, é muito difícil para o restaurante ficar cuidando se cada servidor assinou correto o almoço. E na própria lei diz auxílio alimentação. Então, o que eu sugiro, e tenho certeza que o governo vai entender, que é um governo de continuidade, e se é para melhorar, eu acredito que vai pensar nessa situação de nós termos ou o cartão alimentação ou um ticket alimentação. Eu almoço, entrego o meu ticket, deu. Final do mês, as pessoas recolhem, os restaurantes recolhem aqueles tickets, entregam para o poder público ou para o sindicato e o mesmo faz o pagamento. Ou se for cartão, almoço, passa o cartão, já vai direto na conta do restaurante, que posterior o poder público paga. Eu vejo isso uma comodidade, uma... como é que eu vou dizer, uma facilidade para o servidor, para os restaurantes e principalmente para o sindicato.
porque é muito trabalho para o sindicato que não tem necessidade. E como o mesmo diz que é um auxílio alimentação, então todo servidor tem direito a esse auxílio. E, como já mencionei, acredito que o poder público vai entender, vai aperfeiçoar, porque nós acompanhamos sempre o crescimento, o desenvolvimento, e é importante se conferir essa situação. Seria talvez que tenha que ser repensado, talvez tenha que pôr uma emenda na 685, que é o regime jurídico dos servidores públicos, mas que não seria difícil de se fazer isso. Outro assunto que eu quero colocar para os senhores é em relação ao meio ambiente. Me pergunto se nessa época o meio ambiente já não seria autossuficiente para ser uma secretaria. Eu percebo que o meio ambiente assim foi já posto numa secretaria, em outra, e temos sempre as mesmas dificuldades. A falta de pessoal, demora de aprovação de projeto, demora para podar uma árvore, demora para cortar uma árvore, pessoas que vão, que voltam, falta de pessoas até para atender um telefone. Então é de se pensar se o meio ambiente está no local correto, a agricultura é o lugar correto para estar o meio ambiente, sendo todo o trabalho que a agricultura tem, todas as estradas, todo o trabalho do pessoal da agricultura. Também penso em rever essa situação, porque o que eu penso do meio ambiente? Precisamos um setor humanizado e um setor resolutivo, e não um entrave. O meio ambiente está sendo um obstáculo para os agricultores, ele está sendo um obstáculo para os empreendedores. E o que acontece com nós quando isso quando acontece essa situação? O município não cresce, nós perdemos renda. Todo o projeto aprovado, ele gera renda. Toda a obra liberada pelo meio ambiente, vão construir, vão contratar pessoas, vão, enfim. Eu entendo que toda a arrecadação do município, ela é através de impostos. Então, quanto mais o município trabalhar, mais impostos nós vamos ter e com certeza nós vamos ter mais dinheiro para devolver para o povo na saúde, na educação, na infraestrutura, em todos os segmentos que nós, todos os vereadores, estamos sempre aqui pedindo. Então, é mais uma situação que eu gostaria de colocar para o prefeito, que ele pudesse ver esta situação do meio ambiente, se já não seria hora de ser uma secretaria, ou talvez pôr em outra secretaria, enfim, o que nós precisamos? Um meio ambiente que seja resolutivo, com agilidade e que facilite para os nossos agricultores, para os nossos empreendedores. Miguel? Sim, obrigado pela parte, presidente, Rosária. Eu só falar sobre o negócio que você está falando do meio ambiente. Eu não entendi nada, que a gente foi pedir várias vezes, o cara fez vários protocolos, vocês vão ver ali na rua Carlos Barbosa, é Platino. E vocês vão ver, deixaram 3, 4 galhos, disse que o meio ambiente não deixa mais cortar. Então, onde é que nós temos? E ali, vai crescer aquilo lá, mais para cima, deixa mais 3 galhos, 4. Quem é que vai ver o prédio? Olha ali no calçadão como é que está. Eu acho que nem foi cortado todos os anos. O Kirch, a indicação dele também para podar, eu acho que tem que podar sim, todas as árvores. Mas o mês de junho, julho, que é a podagem, que a gente pensa, não sei, a Secretaria do Meio Ambiente, mas eu acho que agora, tu vê, está tudo brotando, aí que eles vão podar. E eu acho que não está certo deixar todas aquelas... eu acho que tem que podar toda. Não adianta deixar 3, 4 galhos que nem deixaram ali.
na rua Carlos Barbosa. Só isso, presidente, eu te cumprimento o seu trabalho, mas eu acho que o meio ambiente tem que ver, sim. Até eu liguei para o Parolim, por que deixaram 3, 4 galhos que eles me cobraram? Ele disse, não, a Secretaria do Meio Ambiente não deixa mais cortar tudo, mas é plátano. Se é que plátano é árvore nativa, não sei, né? E não é, tem que cortar tudo aquilo ali. Então, agradeço ao Rosário pela parte. Obrigado. Obrigado pela parte, Miguel. Só vou deixar a minha mensagem em relação aqui ao vereador Adair. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal que nos acompanha, os presentes. Eu só queria, vereadora Rosália, falar um pouquinho sobre o meio ambiente também. Na verdade, eu tinha esse assunto para a semana passada, quando eu usei a tribuna, mas não deu tempo. Eu tive, há uns 15 dias atrás, um empresário que me procurou de Carlos Barbosa para ver justamente sobre essa questão do meio ambiente. E ele me comentou sobre um assunto da demora, aquilo que você bem colocou ali. Então, eu só vou reforçar essa cobrança. Que eles estão querendo colocar uma empresa em Carlos Barbosa e agora em outubro vai fazer 1 ano, não tem a liberação do meio ambiente. Então, assim, eu acho que alguma coisa temos que avaliar. Eu acho que as pessoas responsáveis dessa área, dessa parte do meio ambiente, têm que avaliar o porquê dessa demora desses projetos, dessas coisas, empresas para Carlos Barbosa, emprego para Carlos Barbosa, dinheiro para Carlos Barbosa. Então, muito bem a tua colocação. É isso aí mesmo, era o que eu queria colocar. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tita. Na verdade, é esse o sentido da gente ouvir as pessoas se queixarem e realmente ter dificuldade. E com certeza nem tudo chega para o prefeito. E ele também não consegue resolver tudo, mas nós estamos para auxiliar, para querer melhorar. E é importante avaliar, precisa mais pessoas, a empresa nova que foi contratada não dá conta das horas que ela faz, talvez precise umas horas a mais da empresa nova que faz vistoria, enfim... Às vezes o custo é pequeno em relação ao que pode gerar para o nosso município. Um município com 59 anos amanhã, com o desenvolvimento que nós temos, nós não podemos parar em função do meio ambiente. Nós temos que fazer funcionar. E esse é o nosso papel. Vereador Enio. Senhor presidente, obrigado pela parte. Pelo que eu estou vendo também, que eu vou diversas vezes lá falar com o secretário da Agricultura, por causa do interior, sobre as saibreiras, que também está sendo muito difícil, está demorado para ser licenciada as saibreiras, porque a pessoa quer a estrada boa, quer que sempre que seja boa, mas não se pode mexer o barranco, não se pode fazer nada. Então, estão tendo bastante dificuldade também. Então, não é o problema, de repente, da secretaria em não fazer as estradas boas, porque eles não conseguem patrulhar direito, não conseguem tirar saibro em nenhum lugar. Já teve o problema lá da saibreira, então eles têm que fazer legalizar bem. Então seria importante também, de repente, de fazer separado para poder botar mais pessoal, para poder ter mais agilidade para as saibreiras, porque eles estão com 2, 3 andando e passa ano e não estão conseguindo liberação adequada. Então, por isso que às vezes a gente cobra do Poder Executivo, da Secretaria, que faça estradas boas no interior, só que eles não conseguem a liberação do saibro para fazer estradas onde tem que ser colocado o saibro. Então, seria muito importante também que a Secretaria fosse sozinha para também dar mais agilidade para esse tipo de serviço também, que seria as saibreiras no município. Muito obrigado. Obrigada, vereador Enio. Como mencionei, o vereador Baroni, não? Pediu a parte? Sim, vereador Baroni. Obrigado, presidente. O que norteia a questão ambiental, a legislação, ela é muito ampla, presidente. Algumas criação recentemente do Código Ambiental, outras leis federais ambientais, depois tem leis estaduais, tem leis municipais, torna um emaranhado de leis
que não se... Muitas vezes, os profissionais que trabalham nessas áreas se sentem, até de certa forma, inibidos de tomar uma decisão mais rápida, justamente porque tem que observar essa quantidade de normas que definem a questão do meio ambiente. Agora, não podemos pensar num desenvolvimento tanto do município quanto do estado, do país, com uma legislação tão misturada, tão travada, obrigado, Denir, que dificulte licença. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, antes do governador Sartori assumir, na Secretaria do Meio Ambiente, uma licença para se construir algo, alguma coisa, uma empresa, diz que demorava 4, 5 anos, 6 anos. Como é que pode? Se faz um projeto para construir uma empresa hoje, daqui 4, 5 anos vai ter a liberação, já totalmente desatualizada. Felizmente esse prazo diminuiu, em nível nacional também é uma aberração os prazos que tem, e talvez só o simples fato de aumento de servidores nessa área não seja suficiente. Não sei, tomara que o futuro presidente que assumir, ou alguém que tenha uma visão mais ampla de desenvolvimento, claro, o presidente sempre observando o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, mas temos que dar condições para o desenvolvimento, e isso significa de agilizar essas licenças. Não podemos ficar, como o vereador falou, ficar 2, 3, 4 meses, 5 meses, esperando para uma decisão para ver se autoriza a fazer alguma coisa que parece tão simples para nós, né? Mas é oportuno o assunto que a presidente traz para casa essa noite. Obrigado. Muito obrigado, vereador Baroni. Como mencionei, eu sinto, Valmor. Obrigado pela parte, Rosária. Rosária, se eu estou entendendo bem, eu acho o seguinte, alguma coisa deve ter errado, porque o meio ambiente não faz parte do pessoal da prefeitura, certo? Como criar uma nova secretaria, teríamos que ter um novo secretário, seria o mais gasto. Teríamos mais CCs. Às vezes eu fico pensando alguma coisa de repente errada. Eu acho que está precisando ter aquela mesa redonda onde o pessoal sente e se entenda, porque quando falam, vão podar uma planta, mas essa planta, o meio ambiente não deixou podar, teve que deixar alguns galhos. Tem algum tipo de projeto com o meio ambiente? Diz, olha, é assim que deve ser podado, ou quem faz a podação decide a maneira correta que é de fazer? Porque quem poda deve saber como deve ser podada uma planta, porque não está matando a planta, está podando para que ela brote novamente, mas normalmente para não atingir fios de luz, para não atingir residências, e ela vai novamente voltar. Porque o meio ambiente não deixa tirar saibro para uma estrada, mas ao mesmo tempo o meio ambiente não fiscaliza um esgoto correndo do lado das casas, aonde nós temos aí problema com mosquito, com doenças, com várias coisas. Então alguma coisa deve ter errada, Rosária. Eu acho que está faltando mesmo mais entendimento entre esse pessoal que trabalha, que cuida dessa parte. Eu acho que não seria uma nova secretaria apenas ia causar mais gasto para o município. Alguma coisa tem que ser feito sim, Rosária, muita coisa está errada, mas tem outras maneiras, eu acho, que para solucionar. Será isso. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Valmor. Na realidade, quando se cria uma secretaria, vem verba para mantê-la. Então, não seria tanto mais gasto, porque hoje o meio ambiente é do município, tem supervisor, tem assessor e tem empresa contratada para fazer a liberação ambiental. Mas, enfim, não vou entrar no mérito se devemos criar uma secretaria ou trocar de secretaria, mas como está, realmente não está bom. O trabalho está engessado do meio ambiente e o que nós queremos é satisfazer a nossa comunidade. E o que o colega Baroni falou é de grande importância. As leis, elas emperram tanto, elas dificultam tanto que às vezes a gente não consegue ter o entendimento, mas também não podemos deixar isso influenciar nas decisões necessárias para liberar obras para o nosso município continuar crescendo. Então, eu vejo que é de grande importância nós repensarmos a situação do meio ambiente. Muito obrigada, colegas.
Obrigado, vereadora. Vereador Luciano Baroni. Devolvo à presidência. Recebo a presidência. Presidente, então, saúdo a todos os vereadores dessa casa, a comunidade que nos acompanha, os funcionários da casa. Na última sessão, o Adair, o Tita, trouxe o assunto sobre política aqui, né, Tita? E eu digo que, seguidamente, como nós somos pessoas, a gente é pessoa pública, seguidamente nos perguntam, quando a gente fala por telefone, nos encontram na rua, perguntam, e quem que vamos votar? O que vocês decidiram? Quem que é bom? Quem que não é? Eu acho que a gente, me sinto no dever, presidente, de trazer algumas coisas aqui, num uso da tribuna que anteriormente eu fiz há algumas semanas, eu disse em quem a gente não deveria votar. Mas está se afunilando, está tomando forma a eleição que se apresenta, e tenho que trazer algumas considerações aqui. Na questão do governo estadual, me parece muito claro que a população, Aleph, do Rio Grande do Sul, entendeu a situação que o Estado se encontra, a população entendeu que não aguenta mais um Estado sobrecarregado, que quer abraçar todas as áreas possíveis, quer cuidar de zoológico, quer cuidar do gás, da rede elétrica, quer cuidar de tudo, e não consegue dar o primordial para a população, que é saúde, segurança e educação. Nesse sentido, as duas candidaturas que parecem óbvias, que vão para o segundo turno, é o atual governador Sartori e o ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, que também tem uma visão muito parecida com o que vem sendo feito no governo do Estado. E eu falo um pouco, presidente, de política, porque eu assisto TV, eu leio bastante jornais, me interessa. Eu assisti todas as entrevistas dos candidatos a governador do Estado ao meio-dia, há umas 2 semanas atrás. Me pareceu muito clara essas intenções. Claro que tem um candidato que parece que vive em outra realidade, que não tem, mas os demais têm uma noção. O próprio Jairo Jorge também sabe das dificuldades e sabe da necessidade que o Estado vai enfrentar. O que me parece um pouco fora da realidade, e aqui, quando eu falo, aí dizem que o Luciano não gosta do PT. Mas é só vocês acompanharem o discurso do candidato Miguel Rosseto, que eu acho que é uma pessoa muito boa, bem intencionada, mas para eles não existe crise, Enio. Se ele ganhar, ele vai pagar o funcionalismo em dia, no primeiro dia, e eu sou funcionário público, vai ampliar, vai desenvolver, vai criar empregos, e com o estímulo da economia, pastas de mágica, o Estado está liberado, está crescendo. Vi uma outra propaganda também, ele junto com o ex-governador Lívio Dutra, um bom governador, uma pessoa íntegra completamente, com o governador Tarso Genro. Para nós, foi o melhor governador que o funcionalismo público já teve em todos os tempos. Foi o governador Tarso Genro, eu falo com absoluta tranquilidade. Só que aí o Rosseto fala assim, que o governador Olívio, o governador Tarso, não demitiram, não venderam patrimônio, contrataram, estimularam a economia, pagaram em dia, e ele tem que ganhar por causa disso. Mas esse candidato não fala que o governador Tarso Genro quebrou, aniquilou o Estado do Rio Grande do Sul. Utilizou mais de 7 bilhões de depósitos judiciais, de financiamentos de todas as formas, aniquilou o Estado. Isso não é dito. Mas, felizmente, o presidente da população entendeu que não é dessa forma que nós queremos o nosso Estado. Qualquer um dos candidatos, e nós temos o nosso candidato, o governador Sartori, tenho certeza que com mais 4 anos o Estado vai ganhar uma sobrevida. Tenho certeza que vai endireitar. Então, não podemos cair nessa asneira de achar que tudo é simples, tudo se resolve fácil. O candidato Rosseto disse que o Sartori deixou fechar o polo naval do Rio Grande, que dava milhares de empregos. Polo naval, Denir, fechou,
pela maior escândalo de corrupção que esse país já teve, que foi a Petrobras, o Petrolão, que foi na época do governo Dilma e no final do governo Lula. Então, é fácil tu jogar a culpa nos outros. Então, nós temos que estar atentos. Felizmente, aqui no Estado, eu acho que está mais bem encaminhado. Na questão federal, Tita, aí que eu acho que é o problema maior, porque nós estamos vivendo os dois extremos, como foi dito aqui semana passada. Uns estão cansados dessa corrupção que existe, que existiu, enfim, e outros não querem esse radicalismo extremo que muitas vezes é pregado, que também não é o adequado. Então, acredito que a nível federal estamos numa embretada sem tamanho. Não sei o que será do país. Por isso, eu tenho orientado a quem me pede informações a votar no seu candidato, e tem candidatos bons, conscientes, que tenham outros candidatos que tenham condições. Então, se vota de forma consciente naquele que a gente achar melhor no primeiro turno. Depois, no segundo turno, vai ser um Deus nos acuda, se é o que está se desenhando aí. Mas aí, bom, cada um vê o que é melhor. Assim que eu penso sobre o cenário na majoritária estadual e federal. Quanto a deputados estaduais e federais, nós temos candidatos aqui, bons, excelentes candidatos. Temos a colega Lucilene, candidata a deputada estadual. Temos o Betão, pessoa com imensa capacidade, entende muito de política. Então, as opções estão lançadas aqui para os nossos eleitores fazerem uma escolha certa. Uma outra coisa que daí eu trago aqui, presidente, essa semana uma pessoa me encontrou e disse assim: mas Baroni, por que vocês votaram para cobrar mais uma taxa? Mas que taxa? Não, a taxa lá da rua, lá da Garibaldi que vai fazer. Eu disse, não, a gente deu autorização para o governo fazer a obra. Aí falaram, mas o vereador Tikirch votou contra, o único vereador. Ele sim que defende a comunidade. Aí eu fui buscar informações e eu já sabia disso. A contribuição de melhoria é impositiva. Se faz a obra, se cobra a taxa de melhorias. Se tu não faz a obra, tu não cobra. Está no artigo 145 da Constituição, ela diz: o Estado, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir, e entra a contribuição de melhorias. Mas aí, Aleph, vai no artigo 81 do Código Tributário Nacional, ele diz que deve ser cobrado, sempre que ocorra a valorização. Então, quando me pediram, depois eu disse, não, então o vereador que votou contra, ele não quer que saia aquela obra. A Rua Garibaldi, a Rua Irmã Antônia Venturini, ele deve ter motivo que não quer que saia aquelas duas obras que a prefeitura vai licitar, que precisavam do nosso aval. A contribuição de melhorias, ela é impositiva. Ou se faz a obra e se cobra, ou não se faz a obra e não cobra. É isso que nós tínhamos que decidir. E como o nosso governo age estritamente dentro da lei, nós não podemos, de forma alguma, deixar ou fazer aquela obra e não cobrar essa taxa de contribuição de melhorias. Porque estaríamos, o prefeito, o executivo, numa renúncia de receitas. Então não é a forma de governar, por isso que o executivo mandou o projeto para cá, o 76/2018, que foi aprovado. Vereador Kish. Obrigado, Baroni, pela parte. Uma boa noite a todos os colegas, ao público que prestigia a nossa sessão. Não sei quem te passou a informação, mas realmente votei contra a cobrança da contribuição de melhoria ali, mas sou favorável sim às duas obras. Como o próprio colega também é da área do direito, é formado já, eu também sou, eu tenho entendimento que a cobrança poderia ser feita por decreto interno da prefeitura. Por que embrocar os vereadores, empurrar para os vereadores essa autorização para cobrar esses valores dos moradores?
Se é legal, a prefeitura pode internamente baixar um decreto e cobrar, se ela achar que deve cobrar. Então, eu não vejo por que uma autorização legislativa para a cobrança de uma contribuição melhoria que diz no Código Tributário que deve ser cobrada. Agora, se fosse pegar um financiamento para fazer a obra ou algo assim, aí sim teria que passar aqui pela Casa Legislativa para autorizarmos, porque seria uma dívida para o município ao longo de muitos anos. Aí, obrigatoriamente, sim, teria que ser feita essa autorização aqui pela Casa. Agora, como o próprio colega diz, que é obrigação do município cobrar, se a obrigação já está autorizada no Código Tributário Nacional, que é maior que o nosso municipal, então não tem, no meu entendimento, porque a prefeitura encaminhar para a Câmara de Vereadores um pedido para poder cobrar. Se é impositivo o Código Tributário, não tem por que pedir autorização para ninguém para cobrar. E mesmo assim, de toda forma, a gente sabe, Baroni, que em outros casos, de casos muito semelhantes, teve muita discussão, valores errados, cálculos mal feitos. O próprio colega já comentou aqui, se não me engano, no tempo atrás, que foi feita uma obra na rua Nossa Senhora do Caravaggio, Nossa Senhora Navegantes, que as planilhas foram feitas totalmente erradas. E teve uma discussão enorme, uma confusão. Então, que a prefeitura se organize e faça de uma forma correta, que não tenha problema para ninguém, nem para a Câmara de Vereadores, nem para a prefeitura. Obrigado. Obrigado, Kish. Erros podem ocorrer nesses cálculos, como a gente viu no transporte universitário, também ocorreram erros. Com a questão do decreto, realmente eu não sei se podia, mas eu acredito que por ser ruas específicas, com valor destinado, acredito que devia ter passado por aqui. E a prefeitura é extremamente democrática, todo mundo que se sentir que o valor está fora da realidade pode buscar um recálculo, alguma coisa nessa maneira. Com questão da nossa responsabilidade de votar, eu já falei muitas vezes aqui, a maioria dos vereadores quer serviço, pede isso, pede aquilo. Mas o momento, e é difícil, Kirch, votar para definir algum imposto, mas nós temos que ser reais. O município só está nesse patamar que se encontra hoje, Carlos Barbosa, porque consegue arrecadar os seus impostos. Temos que pensar dessa maneira. Para mais serviços serem oferecidos, temos que cobrar impostos. Mas a tranquilidade que nós temos aqui é que os impostos são extremamente bem utilizados. E nenhum governo aqui que se passou, desde que eu estou aqui, e acredito que na história do município, nunca houve uma denúncia, vereador Enio, de algum desvio, algum dinheiro mal empregado. Então, temos que cobrar imposto. Não adianta, é a nossa realidade. Mais cedo ou mais tarde vai vir a taxa de recolhimento de lixos. Nós vamos ter que encarar, vamos ter que achar uma forma, ou votar contra. É difícil para o vereador? Mas é a nossa função, é a nossa atribuição. Quem sabe, explicando mais para a comunidade, talvez eles vão entendendo da real necessidade que temos de fazer essas cobranças. O vereador Denir, por favor. Sim, vereador Luciano. O posicionamento do vereador Everson talvez não foi talvez um afronto aos vereadores aqui, mas poderíamos entender desse jeito. Porque se está no Código Tributário Nacional e impõe ao município que cobre, vereador, nós não podemos votar contra. A gente pode votar contra se tem justificativa. Justificativa você até comentou. Erro nas planilhas, mas em nenhum momento o senhor apresentou isso aqui. Simplesmente votou contra por votar, e a gente entende, talvez que seja por populismo. E o populismo ele não faz bem para ninguém, não faz bem para a Câmara de Vereadores, não faz bem para a comunidade. Eu acho que a gente tem que assumir as responsabilidades. Quando a gente assume uma cadeira na Câmara de Vereadores, tem o ônus e tem o bônus. E esse é um ônus, votar uma contribuição de melhoria. Como ficaria a rua que a presidente defendeu tanto, que o Miguel defendeu tanto, que os moradores pagaram o calçamento? Por que é diferente ali pagar o calçamento e lá não pagar? Está fazendo uma rua nova, vereador. Não está botando asfalto em cima de calçamento pronto. Então, como você falou, a Nossa Senhora da Navegantes teve erro nas planilhas. Perfeito. O município deve ter corrigido, está corrigindo. Então,
Para votar contra a contribuição de melhoria tem que ter a justificativa. Não foi feita essa justificativa aqui. Então a gente entende que seja um populismo para ficar de bem com as pessoas que moram ali naquela rua e dizer, olha, eu votei contra. Por mim não teria passado. Mas também pela posição do vereador, colocou muito bem o vereador Luciano, a obra não sai. Não se pode fazer uma obra sem cobrar. A lei é clara. Só faz a obra cobrando a contribuição de melhoria. Votando contra, está contra a obra. Eu até acredito que o vereador não quis ter esta intenção de votar contra a obra. Espero que não. Mas se teve a intenção, então, realmente votou porque não quer a obra nas dois casos. Obrigado, vereador. Obrigado, Denir. Só para referir, porque a taxa de contribuição de melhorias, presidente, talvez algum da comunidade não saiba, ela é cobrado sobre a suposta valorização do imóvel. Por isso que é um valor subjetivo e pode ocorrer cálculo. Como é que tu vai saber se já tem calçamento, bota o asfalto, qual é a valorização que se dá no imóvel? É subjetivo, então cálculos podem ocorrer erros, que provavelmente são sanados posteriormente uma reclamação. Mas é por isso que essa taxa pode ocorrer em algum erro. Vereador Valmor, por favor. Obrigado, Baroni, pela parte. Eu acredito o seguinte, nada a ver em chamar a dizer que acho que o Kirsch, com o Everson, foi populista, não. O que o Kirsch quis dizer quando ele votou contra, ele poderia ter votado a favor, ter se obsidido de votar, não precisava ter chegado até aqui. Existe uma lei, poderia ter partido direto do Executivo, por decreto, e ser feito a cobrança que teria que ser feito, sem precisar passar aqui na Câmara de Vereadores. O Everson só se referiu que por que colocaram aqui, se existe a lei, poderia ter sido feito a cobrança direto por lá. O Everson é um dos caras que mais vem lutando para que a Rua Irmã Antônia Venturini seja feito. Eu mesmo tive com o pessoal lá de um prédio, juntamente com eles, reivindicando junto ao prefeito, para que ela seja feita, votei favorável, teve pessoal que ligou, se informou na prefeitura, entenderam, foi explicado para eles por que a cobrança. Tinha gente que lá no calçamento, lá no fundo, achava que ia ser cobrado lá. Não, eles não vão ser cobrados. É ali onde vai ser feito a rua, né? Vai ser feito os asfaltos, as melhorias. Então, eu acredito que não tem nada a ver. Não é que o Everson é populista ou quis ser populista junto à população. Não, ele tem o ponto de vista dele e a gente tem que respeitar. Eu, por exemplo, votei favorável e venho lutando para que essa rua seja feita. E eu sei que o Everson também vem lutando, tem outros vereadores como o Miguel. Todos nós queremos a mesma coisa, queremos o melhor para a população. E acredito que temos que respeitar a opinião do vereador Everson. Seria isso. Obrigado, Valmor. Só para concluir, o vereador é soberano, a decisão que ele toma aqui, ele pode tomar sem problema nenhum. Mas o artigo 82 do Código diz que a lei relativa à contribuição, então não pode ser por decreto. A lei tem alguns itens que tem que ser observada. Mas, enfim, a opinião, eu só estou dizendo aqui que quando vieram me falar, eu falei isso, que não podia... Presidente, por favor, depois eu concluo. Obrigado, vereador Baroni. Na realidade, foi feito um convênio com o DAER. E por ser um convênio com o DAER, para o município cobrar, eles não podem cobrar por decreto. Tem que ser por lei, é preciso passar pela Câmara de Vereadores, foi feito o correto, e seria injusto com os demais, como o próprio vereador Denir mencionou. Eu acharia injusto eu ter que pagar na frente da minha casa, e na casa dos outros não ser pago para ser feito o calçamento, o asfalto, independente do que seja. Em relação à política, é a primeira vez que eu vejo tão difícil, Baroni, a política. Se nós que somos políticos não podemos nos manifestar, tu te imagina o povo. A gente chegou nos extremos da política. Eu fiquei muito triste, porque eu não posso colocar a minha opinião. Quer dizer que eu tenho que ficar em cima do muro para o povo ficar contente? Eu não vejo dessa forma. Eu não sou redonda, eu tenho lado. Uma vez as pessoas diziam, quem não tem lado é redondo.
Se eu estou meio redonda é de outra parte que pretendo diminuir. Mas como política eu não sou redonda, eu tenho lado. E aí eu digo assim para as pessoas, como é que vocês querem ensinar para as crianças não perder se vocês estão votando na pessoa que vai ganhar para não perder, não vou jogar meu voto fora? Vamos ter princípios? Se eu tenho meu princípio, o meu candidato tem 1%, é nesse que eu vou votar. Eu não vou votar num candidato que tem 30%, porque ele vai vencer se ele não é dos meus princípios. Quando eu entrei num partido, eu entrei nesse partido por princípios. Então, a gente tem que valorizar nossos princípios, valorizar nossa educação e valorizar principalmente nós como políticos. Como é que nós vamos dar credibilidade para o nosso povo se nós não temos lado, se nós somos redondo? Então, é bem difícil de se manifestar em relação política quando o povo quer ensinar para as crianças educação, o próprio povo não tem. Educação não sabe perder. E em relação à política, digamos, deputado estadual, deputado federal, eu peço para o pessoal com carinho que veja que nós temos pessoas boas, decentes do nosso município, pessoas natas daqui, pessoas que vieram aqui, que são praticamente do nosso município, como a candidata a deputada federal, a Lucilene, o Betão, nós temos federal o Xavier, quer dizer, nós temos pessoas daqui do nosso município para valorizar. Então eu vejo a importância de nós falarmos de política sim. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Vereador Miguel, por favor. Obrigado pela parte, Baroni. E, em primeiro lugar, né, Kirch, eu não vou entrar no teu mérito. Eu digo assim, cada vereador tem o seu pensamento e vota como quiser. Eu sou dessa opinião. Mas só dizer, né, Baroni, pelo teu uso da tribuna, bem claro. Porque vocês vejam que eu, desde que eu estou de vereador para negócio da Rua Garibaldi e a Rua Venturini, eu era presidente da Câmara. Vocês não sabem o pau que eu levei? Pegar o cara lá em Campestre, levar no gabinete do prefeito, para conseguir abrir essa rua. Vocês não sabem baixo assinado, né? Tu nem sabe o pau que eu levei. Então, foi negociado, agora está ali o quem? E sobre a taxa de melhoria, né, Baroni, eu deixo bem claro, eu fui cobrado lá da Rua São Roque. Denir pode falar, os colegas vereadores, lá, os caras compraram o terreno, no contrato tinha calçamento. Não estou falando errado, tá certo? E aí, foi feita a reunião, foi até, tinha problema, que a gente denunciou aqui na Câmara, eu usei a tribuna, você sabe que tinha o cara do loteador lá, que era o Sinhaque, então foi combinado, fizeram o asfalto. E aí veio a taxa de melhoria. O pessoal ganhava o calçamento e eles cobraram aquilo que foi de asfalto. Todos que moravam em frente, tocou de pagar. Foi aprovado também aqui nessa casa. E eu aprovo sempre porque eu balei. A taxa de melhoria vem sempre. Eu teve muitos caras que disse, um dia uma senhora aqui da minha rua, chegou, Miguel, tem que batalhar para botar o asfalto aqui. Eu disse, vai a senhora pedir? Bem assim eu disse. Por quê? Aí vem a taxa de melhoria, a senhora vai me cobrar, me xingar, encher de caroço, porque tem a taxa de melhoria, porque melhorou na frente da minha casa. É lei federal? Eu disse para ela, não tem problema, eu estou sempre a favor. Quem quer o asfalto em frente da casa, eu disse, não tem problema nenhum. Estou a favor, sim, sempre. E por causa que é uma lei. Então, por isso que eu digo como é que funciona e como é que eu lutei essas duas ruas e levei muito pau e hoje vai acontecer a realidade que vai ser o asfaltamento, o calçamento nessas duas ruas, que nem a Rua Duque de Caxias. Obrigado, Barão. Vereador Enio. Obrigado pela parte. Sobre essas ruas aí, demorou bastante por causa do que estava tendo um empecilho sobre a documentação. Lá teve, eu sei porque um dos donos era conhecido meu, eles falavam. Então por isso que demorou agora que está tudo liberado, então agora eles vão começar a fazer. Esse projeto 76 que é impositivo, que a gente falou, Baroni, eu tive me informando lá com a secretaria,
a contribuição de 3% sobre o valor total da obra, é descontado 3% para cada. Aí eles vão medir os terrenos, cada um devolve tantos metros de terreno dividido sobre o total do valor da obra. E é cobrada essa melhoria impositiva, pelo que eu soube, é na área urbana. Mas é na área urbana, a área rural não é cobrada essa melhoria. Mas como é feito asfalto novo, tudo, então, dentro da área urbana, é obrigado pela lei que tem que cobrar esses 3%, 3% sobre o valor total da obra. É isso, senhor presidente. Obrigado. Então, meu tempo encerrou. Presidente, só para concluir, o que aí eu acabei falando, e se vier nos perguntar, nós temos que ter em mente assim, se 6 vereadores tivessem votado contra, nenhuma dessas duas obras, nessa rua Garibaldi, nem na irmã Antônia Venturini, elas seriam pavimentadas. Porque se votássemos contra, ao Executivo ter a liberdade para cobrar a taxa de contribuição de melhorias, essas obras não sairiam. Obrigado, presidente. Desculpa pelo me estender aqui fora do meu tempo. Ordem do dia. Projeto de lei da Câmara Municipal número 65 de 2018. Denomina a Escola Municipal de Educação Infantil Basílio Nazareno Cerati. Exposição de motivos. Visa o presente denominar a Escola Municipal de Educação Infantil Basílio Nazareno Cerati a escola situada no bairro Bela Vista, na rua Rocosar, sem número, neste município de Carlos Barbosa RS. Basílio Nazareno Cerati muito atuou em prol da educação do município de Carlos Barbosa, além de inúmeras outras áreas, tendo sido eleito vereador em 1972, vice-prefeito em 1976 e prefeito em 1982. Foi professor de ensino público e privado e considerava a educação como essencial para a garantia dos direitos do cidadão. Cabe ressaltar que a proposta atende o artigo 9 da Lei Municipal número 3.227/2015, tendo sido aprovada pelos líderes dos partidos que compõem a Câmara de Vereadores, indicados na forma do artigo 19A do Regimento Interno em reuniões realizadas nos dias 9 de janeiro e 19 de janeiro de 2017. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei pelos nobres edis Carlos Barbosa, 2 de julho de 2018, Everson Kirsch, Fábio Dozan, Matheus Quesguera, Valmor da Rocha, Miguel Alberto Stalinozoski, vereadores proponente. Currículo de Basílio Nazareno Cerati. Basílio Nazareno Cerati, natural de Arroio Canoas, Arroio do Meio, RS, formou-se em técnicas agrícolas, pedagogia e administração escolar, e foi professor do ensino público e privado. No ano de 1959, lecionava na Escola Estrela da Manhã, em Estrela, quando o então prefeito Carlos Barbosa, RS, Evaldo Louz, o convidou para ser professor na comunidade de Arroio Canoas. Na época, não havia prédio e a escola funcionava num pequeno galpão de chão batido, onde Basílio lecionava. Entretanto, graças à sua insistência e dedicação, conseguiu fundar a escola que levou o nome do Senhor do Bonfim. Junto ao governo do estado e ao prefeito municipal, conseguiu angariar forças para a construção de uma brizoleta, como eram chamadas as escolas no tempo do governador Brizola, que recebiam anexo às salas de aula à residência do diretor. Foi diretor da Escola Catedral Arco Verde, onde conseguiu implantar o primeiro grau completo, sendo a primeira escola com este nível de ensino no interior do município. Com isso, os alunos não precisavam sair para continuar os estudos após a 5ª série. Também lecionou no Colégio Santa Rosa e na Escola Jacinta Formentini, no município de Barão. Em 1972, iniciou sua vida política como vereador, sendo eleito vice-prefeito em 1976
e prefeito do município de Carlos Barbosa em 1982. Várias escolas do interior do município foram construídas por seu intermédio. Foi grande incentivador da educação, estimulando os alunos a não largarem os estudos, assim como da cultura, sendo um dos fundadores do Coral Municipal. Na saúde, foi responsável pela criação de 3 postos de saúde nos distritos, além da Secretaria Municipal de Saúde. Também foi responsável por trazer a comarca para Carlos Barbosa, a fim de favorecer os barbosenses. No período de 1987 a 1989, foi presidente da MESNE, Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, cuja finalidade era reunião, trabalho e progresso. Em 1996, transferiu-se para Brasília, onde exerceu os cargos de assessor da presidência da Comab, secretário-geral do ministro da Agricultura, Francisco Sérgio Tura, e, posteriormente, chefe de gabinete do deputado federal Francisco Sérgio Tura. No dia 8 de agosto de 2005, foi homenageado com o título de cidadão barbosense. Casado com Hilda Terezinha Beneduzzi Cerati, pai de César Augusto Cerati, casado com Kátia Franceschi e de Doris Regina, em memória. Avô de Júlia Cerati Padovani, filha de Doris Regina. Faleceu em 28 de setembro de 2012, aos 75 anos, na cidade de Porto Alegre. Encontra-se sepultado no distrito de Arco Verde. Parecer jurídico. A proposta em análise está de acordo com a Lei Municipal número 3.227/2015, tendo cumprido todos os requisitos por ela imposta. Assim sendo, o projeto sem análise se mostra legal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Educação e Cultura pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto de lei foi denominado pela bancada da oposição. Vocês querem se manifestar? Tem 5 minutos. Vereador Everson, que vai se manifestar. Obrigado, presidente. Primeiramente, meus cumprimentos ao César, que hoje prestigia a nossa sessão. Estendo aqui, César, os cumprimentos em nome meu, Everson, vereador Valmor, Fábio Douzan, que assinou o projeto junto conosco, mas que hoje não está, e o Tita está no lugar dele, vereador Matheus, e também o vereador Miguel, que assinou o projeto junto conosco. Esse projeto já está há bastante tempo na casa, porque há bastante tempo atrás já tínhamos a intenção de fazer uma homenagem ao prefeito Basílio, em reconhecimento de todo o trabalho que ele teve com o município de Carlos Barbosa, todo o trabalho que desempenhou aqui em prol da nossa cidade. E eu me lembro, César, que essa discussão começou já há uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando alguns moradores do bairro Aparecida me procuraram porque queriam nomear o ginásio do bairro Aparecida com o nome de alguém importante para a cidade. E eu pedi para eles, olha, indiquem uma pessoa que seja do vosso agrado, que eu encaminho na Câmara de Vereadores o projeto sem problema nenhum. Isso do bairro Aparecida. E passado algumas semanas ou meses, eles me procuraram, olha, gostaríamos que fosse o nome do Basílio, o ginásio do Aparecida. Aí, ok, levamos para a Câmara a ideia, e na reunião de líderes, o vereador Bump, que morava no bairro, comentou, mas o Basílio foi um prefeito da nossa cidade, acho que ficaria muito melhor nós nomearmos uma escola, ou uma escola de educação infantil, uma escola de ensino médio, de ensino fundamental, com o nome dele por ser da área. Então veja a importância do Basílio. 2 locais queriam o nome dele, né? Então, junto à bancada, junto ao colega Miguel também, e os demais vereadores da época, começamos a discutir, então, uma outra alternativa para dar o nome de uma escola que teria uma importância e um impacto maior do que o nome de um ginásio. E chegamos à conclusão que a escola aqui do bairro Bela Vista, que está quase concluída, na rua Rocosaro, seria um local bastante importante, bastante propício para homenagear o prefeito Basílio, então, para que assim se eternize mais ainda do que já prestou aqui em Barbosa de serviços, mas que se eternize com o nome da escola de educação infantil.
A gente agradece o apoio de todos os colegas que, da época e de agora também, que concordaram com o trâmite desse projeto. E agora, então, pedimos assim que todos aprovem para deixar assim registrado essa escola com o nome do Basílio. Obrigado. O projeto está em discussão. Alguém se inscreve? Denir, mais alguém? O Enio? Mais alguém? Fiel? Então, iniciamos com o vereador Denir. Sim, presidente, cumprimentando os colegas vereadores, imprensa, secretário da Saúde, Letícia, pessoas que nos acompanham, especialmente ao César, sempre Zeca, né? Que nos prestigia hoje, nessa homenagem ao pai, o professor Basílio, que eu tive o privilégio de estudar com ele nos anos 80, precisamente 80 e 81, técnicas agrícolas. E ele sempre foi uma pessoa muito dedicada no que ele fazia. Como professor, ele conseguia prender atenção, a gente era tudo gurizada, imagina, naquela época, 12, 13 anos, então, para conseguir prender atenção ainda mais no campo, onde que ia demonstrar as atividades, era mais difícil, mas ele tinha esse afinco e conseguia que a gente realmente participasse das aulas. A homenagem muito justa ao professor e prefeito Basílio. E eu lembro que nessa reunião de líderes que comentou o colega Everson, e eu era líder do PMDB na época, e quando chegou a sugestão do ginásio do Aparecida, e lá tem já a igreja, tem a escola, então se trabalhou para realmente construir uma escola para o professor, porque como ele foi professor, a escola seria realmente melhor que um ginásio até. E no momento que você nomina, não pode nominar outro. Agora a lei municipal só permite nominar ou uma rua, ou uma praça, uma escola, enfim, só uma vez. E aí eu lembro que o PDT na época queria colocar também o nome do governador Leonel Brizola, na escola que está sendo construída lá na Vila Nova, e aí surgiu a escola, e nós trabalhamos a ideia, então, junto com a bancada de oposição, a bancada do PP e PSDB, para que fosse feito na Escola Bela Vista. E assim, a bancada entendeu, retirou aquela proposta do vereador, que o vereador Everson levou, e veio com a proposta, então, dessa escola. Muito bem homenageado. Creio que vai se eternizar nessa escola, porque escola sempre é escola, e o nome está no local correto que o professor Basílio merece estar, numa escola, onde realmente ele dedicou sua vida à educação, e muitos que passaram por ele, aprenderam com ele, e tenho certeza absoluta que lembram dele até hoje, dos seus ensinamentos. Então, parabéns pela indicação, parabéns à família, estenda, Zeca, a tua mãe, que também foi minha professora, os cumprimentos, a homenagem desta casa e do município de Carlos Barbosa para eternizar o nome do professor e prefeito, vereador, vice-prefeito de Carlos Barbosa, Basílio Nazareno Cerati. Parabéns à bancada pela indicação. Obrigado, vereador Denir. Vereador Enio. Eu gostaria de falar porque desde pequeno, eu conhecia o Basílio, foi meu diretor. Nós estamos juntos, né, César? Lá em Arco Verde, vocês moravam lá. Nada mais justo do que falar dele, porque eu, desde pequeno, eu sempre acompanhei a trajetória do professor Basílio. Foi meu diretor lá no Colégio Cardeal Arco Verde. Trabalhamos juntos muito tempo lá no colégio. Então, juntamente com a professora Hilda, que também foi minha professora, esposa dele. Então, eu desde os 6, 7 anos que eu conheço o professor Basílio. Então, nada mais justo, uma bela homenagem por ser também prefeito do município, e nada melhor que nem o Denir falou, de dar o nome a uma escola, como ele foi sempre, praticamente a vida inteira,
o professor, então nada mais justo. E a comunidade de Arco Verde também agradece por ele ter estado muitos anos lá naquela comunidade, a serviço lá da população nossa lá, que ele foi muito importante lá para a nossa comunidade. Estendo um abraço à professora Hilda, um abraço meu e da comunidade lá de Arco Verde. Muito obrigado. Obrigado, vereador Enio. Vereador Miguel. Sim, caro presidente, caros colegas, agradecer a secretária Letícia, que acompanhado também para a Clarice Lagonaz, e dizendo também, suplente vereadores, as pessoas, em especial o César, que é da família. Eu dizendo assim que eu fiquei conhecendo muito bem também o Basílio. Eu vim lá natural de Guaporé, mas a gente desde os 72 que está em Carlos Barbosa, que era Armando, era Basílio, e Basílio Armando, prefeito, e sempre temos que dar os parabéns para essas pessoas. Porque se o município está aqui, o município está nessa qualidade de vida, tem uma grande fatia, uma grande participação do senhor Basílio Nazareno Serrante. Ele, como professor, educador, por isso que foi escolhido uma escola. E quero agradecer muito ao partido PP, que me escolheu também para ser um dos componentes, mas todos aprovados pelos colegas vereadores. E quero deixar bem claro, né, a família, vocês sabem que o Basílio, se ia ser o município em Arco Verde, ia ser o primeiro prefeito de Arco Verde, ia ser o candidato lá, era o Basílio Nazareno Serrante. Eu sei toda a história, porque eu que assinei como presidente da Câmara as credenciais para ser o município em Arco Verde, era eu o presidente. Então, por isso que ele sempre fez um bom trabalho para Carlos Barbosa, um bom trabalho para a comunidade de Arco Verde, sim, e deixo os meus parabéns, né, César, para você, a sua mãe, que sempre também fez um bom trabalho, ela trabalhou na assistência social, no MAB, e eu sempre me lembro da sua mãe que trabalhava com aqueles funcionários para fazer a limpeza até o trevo, que hoje deveria até continuar esse trabalho, né? Então só tenho que agradecer, viu, a sua família, e peço para os vereadores que aprovem esse projeto, que é muito merecedor essa homenagem. Obrigado. O projeto está em votação. O Baroni quer justificar, mais alguém que o Tita, Valmor. Então, Baroni. Obrigado, presidente. Eu só quero ressaltar da importância da reunião dos líderes quando foi tomada essa decisão, Everson, porque é uma decisão acertada. Acredito que a escola lá no Bela Vista receberá um nome à altura. Vendo o currículo do seu Basílio, que eu não tive o prazer de conhecer, não convivi com ele, porque não sou natural de Carlos Barbosa, mas a gente vê professor, foi vereador, foi vice-prefeito, prefeito, então uma série de atributos, seguramente ele contribuiu demais, como os vereadores falaram aqui, para o desenvolvimento do município. Então é justíssima a homenagem, acertada também em se dar um nome para aquela escola com o nome do seu Basílio. Então, só cumprimentar os colegas pelo entendimento que tiveram na oportunidade de acertarem, de botar esse projeto de lei para nomear essa escola com o nome do seu Basílio. Muito, muito oportuno o projeto e eu sou favorável. Obrigada. Valmor. Sim, senhora presidente, vereadores, vereadoras, sou favorável, sim. Como não ser favorável, sou um dos proponentes, junto com a bancada, e aqui todos os vereadores estão de parabéns, porque é unânime, né? O grande prefeito, o grande professor, o grande prefeito, Basílio Nazareno Serrati, que na sua época foi um dos grandes, e se Carlos Barbosa hoje tem a importância que tem, como disseram, né? Vem ali da época de Basílio
do Gusso, do Marcos, que cada um na sua época, com o que tinha na época, fez a sua parte, cada um fez a sua parte. E o Basílio foi um dos que mais trabalhou, né? Como educador, como prefeito, como a grande pessoa que era. Que Deus o tenha lá onde ele estiver, né? Que a gente tem certeza que está muito bem. E favorável, sim, a esse grande homem de Carlos Barbosa. Obrigado, vereador Valmor. Vereador Adair. Obrigado, presidente. Secretária da Saúde, César, que eu também não conhecia nenhum dos dois. É um prazer tê-los aqui. O meu voto é favorável, com certeza, que eu me lembro do Basílio desde pequenininho, que eu era pequeno na época, e eu devia dizer assim, eu vou fazer um parâmetro aqui, uma comparaçãozinha, que da época que nós tínhamos essas pessoas, você via as coisas diferentes funcionando, porque essas pessoas realmente trabalhavam com um brio, com um olhar diferente, e eles faziam assim um trabalho assim que não que não se faça hoje, mas hoje você vê diferente. Na época só tinha o patrulheiro lá que era do 5 Alto, o Pedrucci, e hoje nós temos 4, 5 subprefeituras e você não vê o serviço andar como era naquela época. Então, de parabéns o Basílio, e pelo nome, a altura que nem o colega Baroni falou, numa escola, a altura merecida dele. Muito obrigado. Obrigado, vereador Adair. Vereador Denir. Sim, presidente, eu voto justifico, sou favorável. Só dizer que realmente todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores que já passaram pelas legislaturas de Carlos Barbosa deixaram suas marcas, não tenho dúvida disso. A época que o Basílio foi prefeito, uma época muito difícil, o município não tinha essa pujança que tem hoje de empregos, de indústrias, mas conseguiu, sim, levar Carlos Barbosa adiante, construir um legado e deixar para os próximos que viriam um pouco melhor do que recebeu, não tenho dúvida disso. E todos os prefeitos fizeram isso sucessivamente. Então, sou favorável, como eu falei antes, a homenagem está à altura do que foi o professor Basílio. O nome dele está realmente aonde tem que estar, numa escola aonde ele passou mais tempo da sua vida, que era ensinando, transmitindo o conhecimento dele para as pessoas, para melhorar a qualidade de vida também do cidadão barbosense. Obrigado. Como votam os demais? Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. É muito bonito quando a gente vê uma harmonia na Câmara, como foi desde a construção do início desse projeto lá em 2015. Eu era suplente, fiz parte dessa casa. Lembro quando foi mencionado da importância dele ser professor e que o nome deveria ser numa escola. Quero parabenizar o César, ali presente, saudar em memória a Doca, não podemos esquecer, saudar a dona Hilda, e dizer que merecida, e é muito bom para o município de Carlos Barbosa, porque as pessoas não lembram do professor Basílio como prefeito de Carlos Barbosa, como vereador, a gente lembra o professor Basílio. Então ele vai ter o lugar correto, que é uma escola, onde ele sempre construiu a educação no nosso município. Então vai ser louvável ele ter uma escola com o nome dele. Projeto de Lei 82 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob o regime emergencial de excepcional interesse público, cirurgião dentista. Presidente, por uma questão de ordem, posso sugerir que você vote em conjunto o 82, o 83, o 85 e o 86, que são todos sobre contratação de servidores temporariamente. Como os líderes aceitam que coloco em bloco? Aprovado. Então, secretário, pode colocar em bloco os projetos. Então, projeto de lei número 82 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob o regime emergencial de excepcional interesse público, cirurgião dentista. Projeto de lei 83. Autoriza o Poder Executivo
a contratar temporariamente sob regime emergencial adicional interesse público técnico em enfermagem. 84. Opa, 85. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente sob regime emergencial adicional interesse público inspetor de alunos. 86. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente sob regime emergencial e disciplinar interesse público 4 monitores de creche. Todos os projetos têm parecer jurídico, secretário. Sim. Então, os projetos 82, 83, 85 e 86 estão em discussão, estão em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 84 de 2018. Cria cargo de provimento efetivo na categoria funcional de agente de trânsito e mobilidade urbana. Parecer jurídico. Se mostra favorável. Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto de lei 84 está em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Baroni. Mais alguém? Vereador Baroni. Presidente, há muito tempo atrás, quando nós, vereadores aqui, pedíamos, eu me lembro que o Valmor é um dos vereadores mais atuantes, o vereador Miguel também, ou além o Ari, vários vereadores se mobilizam muito para buscar reforço de efetivo para a Brigada Militar. E que é importantíssimo, precisamos de mais, não tem dúvida nenhuma. Mas, na época, quando se cobrava esse, eu falava também, eu me lembro que eu mencionava que o setor de trânsito deveria ser mais abraçado pela Prefeitura. Porque no convênio que existe com a Brigada Militar, a Brigada é responsável também para notificações, policiamento, atendimento de acidente com lesões, só com danos, enfim, por fiscalização, uma série de fatores. E com esse número reduzido de policiais, óbvio que o trânsito ia ficar desguarnecido. E há uma preocupação do Executivo nesse sentido, presidente. Na própria exposição de motivos é referido isso. Semana passada foi mencionado aqui nesta casa que o secretário Grande Melo cogita e vai partir para as autuações através do vídeo monitoramento. Quem tem que autuar tem que ser um agente de trânsito. O fiscal lá, o rapaz que cuida lá do monitoramento, não pode, ele pode captar a imagem, mas quem tem que autuar tem que ser um agente de trânsito nomeado, tem que estar presente. Então isso é importante, eu acredito, e tomara que não seja o último desses agentes, que venham mais dessas criações, dessas vagas, porque são necessárias, presidente, não tenha essa dúvida. Quando vim para Carlos Barbosa, acho que éramos 15, 18 mil habitantes, nós tínhamos 6 mil veículos. Hoje tem quase 20 mil veículos em Carlos Barbosa. Então, e as ruas sempre iguais, reduzidas, é complicado o nosso trânsito. Então é importante nós darmos o aval para o prefeito, para o Poder Executivo, para criar essa vaga, nomear o quanto antes e para tentar melhorar um pouco, inibir as diversas infrações que são feitas, orientar. Na exposição é muito bem clara, que tem atividades educativas, é uma série de funções que essa pessoa que vai ser nomeada vai ter que desempenhar. Então, por isso, eu sou favorável, acho importante e gostaria que ocorresse aqui a unanimidade dos vereadores nesse sentido, porque não podemos fugir nesse rumo. Não podemos nomear brigadianos, contratar brigadianos, policiais militares, nem policiais civis. A alternativa é fazer esse serviço tirando um pouco das funções da brigada na área do trânsito, deixar eles mais para o policiamento extensivo, que é a função primordial da Brigada Militar. Então, nesse sentido, eu sou favorável ao projeto. Obrigado, vereador Baroni. O projeto está em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Explanações pessoais, eu gostaria de ver com os
Então, eu me antecipei. Já estava terminando a... Projeto de Lei 91 de 2018. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Esse projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Projeto de Lei 92 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com organizações da sociedade civil que representem o município em competições esportivas e eventos culturais. Baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário, Educação e Cultura. Projeto de Lei 93 de 2018. Altera dispositivos da Lei nº 3.332, de 23 de agosto de 2016, que regulamenta a realização das feiras eventuais itinerantes no município de Carlos Barbosa. Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. As explanações pessoais eu gostaria de ver com os vereadores se tem possibilidade de nós não fazermos hoje em função de termos a audiência pública de saúde marcada para as 20 horas. Eu vou pedir a opinião de todos, se assim entenderem, ou se querem reduzir para 2 minutos ou para 1 minuto, para não atrasar muito a sessão. Vamos pôr em votação, então, para ver a votação da maioria. Como vota Matheus? Sem explanações. Adair? Aqui. Miguel? Tá, então foi aprovado sem explanações. Demos 5 minutos de intervalo, depois retomamos com a audiência pública da saúde. Declaro encerrada a presente sessão. A próxima sessão solene, então, será dia 27, às 20 horas, que é a entrega do cidadão emérito para o Walter Stefani. Declaro encerrada a presente sessão.